Alguém te espera. Parte 2, capítulo 6, ainda em Teresópolis. Após os acontecimentos narrados no capítulo anterior, Tadeu nos levou, eu, Márcia e Bárbara, para observarmos com o intuito de aprendizagem e auxílio com nossas orações e passes, até um irmão com a aparência de uns 24 anos de nome Wellington, completamente envolto por irmãos que ainda persistiam em atitudes contrárias às leis de Deus. Wellington, sedado pelos médicos, tendo em vista seus graves ferimentos, após horas de soterramento, espiritualmente tentava se debater, pois se sentia amarrado, estava desesperado. Na verdade, Wellington estava assim, amarrado espiritualmente. Ao redor de sua cama, inúmeros espíritos queriam ardentemente sua destruição. A energia que o rodeava era muito densa e escura, cheirava mal, um cenário de filme de horror. Agora te pegamos, imundo, diziam dos espíritos ao redor de Wellington. Vamos acabar com você, queimará eternamente no fogo do inferno. Você é o Beelzebu, coisa ruim, dizia outro, e por aí vai, além dos milhares de palavrões que eram ditos. Os olhos espirituais de Wellington estavam completamente abertos e vidrados de pavor. Ele não conseguia nos enxergar. Ele não enxergava qualquer luz, somente a escuridão e vários espíritos querendo pegá-lo. Percebemos então seus pensamentos. Sou mesmo coisa ruim, jamais terei salvação, vou para o inferno. Acho até que já estou nele. Estou imundo com lama, tenho sede, muita sede. Wellington achava que era o próprio coisa ruim, tendo em vista todo o mal que havia causado a inúmeras pessoas e famílias. Acreditava firmemente que Deus não olharia por ele, pois não merecia, e rememorou por menos de uma fração de segundos seus inúmeros assassinatos, subjugação de pessoas, maus tratos a mulheres e a inclusão de meninos no tráfico de drogas, a partir de 8 anos de idade. Enfim, Wellington sabia que o inferno esperava após a morte, e os espíritos revoltosos em seu redor, além de o amarrarem, cuspiam em sua cara, davam-lhe socos e chibatadas, sem que Wellington pudesse mover um músculo. A imensa dor que sentia era tanto carnal quanto espiritual. Além de tudo isso, aos poucos passou a reconhecer vários espíritos revoltos que o rodeavam, como a senhora Isilda, mãe de Jackson, seu amigo de infância, que lhe cuspia, surrava, dizia impropérios mil e que sua hora de vingança havia chegado. Na verdade, Wellington assassinou seu amigo de infância, Jackson, filho da senhora Isilda, depois de tê-lo inserido no mundo do tráfico. O fato é que ao redor desses espíritos revoltos, os quais eram mais de uma centena, havia uma grande equipe de falange de anjos que trabalhava intensamente com cada um deles. Cada espírito tinha, por assim dizer, seu protegido, mas infelizmente a maioria desses espíritos não sentia a presença desses anjos bons e continuava com sede de vingança, não aceitavam ajuda e o livre-arbítrio sempre deve ser respeitado. O fato é que, com a senhora Isilda, as coisas, graças a Deus, começaram lentamente a mudar. Um dos anjos a intuía com bons pensamentos, no sentido de que ela clamasse por Deus e Jesus, de que a vingança somente traz desgraças e potencializa karmas anteriormente adquiridos, de que deixasse Wellington nas mãos de Deus, que a justiça de Deus jamais falha, que seria importante que ela se recuperasse, pois seu filho precisava de sua ajuda. E foi nesse ponto que a senhora Isilda foi realmente tocada. A partir daí, ela conseguiu enxergar nosso colega Tadeu, mas ainda não havia se dado por vencida. Ela olhou Tadeu, viu que era um espírito de luz e ficou apavorada. Agora é essa. Era só o que me faltava. Vocês vão me prender e me levar para um hospital. Eu já estive em um hospital de vocês e não quero mais voltar. Vocês são todos idiotas. Deixe-me com minha vingança. O Wellington é problema. E nesse momento, a senhora Isilda apertou a garganta de Wellington, que tossiu e estremeceu mais do que nunca na sua cama, e dizia para Tadeu: vai embora. Me deixe acertar as contas com esse bicho ruim. Você que é da luz não tem nada com isso. Não vou a lugar nenhum com você. Senhora Isilda,
Não a levaremos a lugar algum que não queira. Sou somente um irmão que gostaria de conversar, pode ser? Não, seu idiota. Meu negócio é matar o Wellington. Senhora Isilda estava rubra de ódio. Senhora Isilda, o Wellington está por um fio de vida na terra. Logo mais estará deste lado, e o que a senhora ganhará com isso? Ele já estará morto. Matá-lo novamente não será possível. Continuará socando até quando? A senhora não está cansada desta vida que vem levando? Não. Vou conseguir colocar minha vingança em prática. E qual vantagem levará com tal vingança? Tal ação trará seu filho de volta à senhora? O passado do seu filho, após conseguir se vingar, será mudado? Nesse momento, senhora Isilda, que já se sentia esgotada com toda a situação, parou alguns momentos e disse: Onde está meu filho Jackson? Eu quero vê-lo. No momento não é possível que a senhora o veja, pois ele está em uma situação tanto triste e lamentável. Recusa-se a receber auxílio de espíritos benfeitores. Triste como? Neste momento foi mostrado à senhora Isilda em uma tela a situação deplorável de seu filho, ou seja, em um local imundo, vestindo trapos e cheio de chagas abertas. Olhe, senhora Isilda, Jackson, seu filho, precisa de seu auxílio. Esqueça a vingança. Confie na justiça de Deus. Precisamos de sua colaboração para ajudar Jackson, mas para isso a senhora precisa melhorar e, após sua recuperação, colaborar conosco para resgatarmos o seu filho. A imagem de Jackson, mostrada à senhora Isilda, ocasionou um imenso impacto em seu coração de mãe. Assim percebeu que sua sede de vingança só trazia mais desgraça e tristeza. Precisava resgatar seu filho do inferno em que se encontrava. Eu quero salvar meu filho com a ajuda de Deus. Não quero mais me vingar. De que adianta neste momento a vingança? Agora quero ajudar meu filho, mas esqueci da existência de Deus. Ele nem me olha. E Jesus? Ah, Jesus, não digo seu nome há tantos anos. Não sei mais rezar, nem sou digna de ajuda. Todos, absolutamente todos, são dignos de ajuda. Que tal fazermos juntos a oração que o Pai nos ensinou? Podemos? Não lembro mais. Não sei mais orar, esqueci tudo. Então, senhora Isilda, o que acha de fazer uma oração com suas próprias palavras, vindas bem lá do fundo do seu belo coração? Meu Pai, me perdoe pelas minhas burradas. Estou um trapo. Veja como estou feia, toda suja e descabelada. As unhas, então, parece que não veem água há séculos. Preciso de água limpa, preciso me lavar. E prosseguiu a senhora Isilda. Não quero mais perseguir o Wellington. Quem faz justiça é Deus. Não tenho direito de me vingar de ninguém. Não aguento mais essa perseguição ao Wellington. Quero ir com vocês. Aceito a ajuda de vocês. Jesus me perdoe, estou exausta. Senhora Isilda, beba esta água que lhe oferecemos e veja como se sente. Eu estou melhor. Mas quem é você, meu filho, que conversa comigo com tanto afeto? Muito obrigada pelo auxílio. Muito obrigada mesmo. Nem sei como agradecer. Deus me perdoe, perdoe, eu somente fiz burradas. Sou burra, ignorante. Não tive oportunidade de estudar. Senhora Isilda, sou um amigo seu, mas me diga, qual ser humano nunca errou? Somente Jesus jamais errou. Porém, todos os outros seres humanos, sem exceção, estão aprendendo com seus erros. Errar não é errado. O ideal é perceber o erro, corrigir-se e seguir adiante. Eis o que a senhora quer fazer no momento. Meus parabéns. Eu estou ficando sonolenta, sabe? Agora eu até estou enxergando o Wellington de modo diferente. Ele escolheu a vida ruim, mas foi criado na rua sem pai e mãe. Não estou com justificativas, mas realmente o pai dele era um bêbado vagabundo e a mãe ganhava vida na prostituição, ou seja, do mesmo jeito que um montão de crianças na favela onde eu morava. O Wellington achou que seria fácil viver das drogas. Queria tênis novo, relógio caro, ser bacana, mas o dinheiro que vem das drogas é dinheiro do inferno, continuou senhora Isilda. E mais, se o Wellington não fosse morrer soterrado, ele morreria nas mãos dos bandidos iguais aos que ele decidiu se tornar. Deus tenha piedade dessa criatura. Deus tem compaixão de todos nós, senhora Isilda. Ele é o Pai Celestial que tudo pode. E a partir desse momento, a senhora Isilda adormeceu e foi colocada em uma maca espiritual. Tadeu, Márcia, Bárbara e eu continuamos com os passos
fluidificantes na senhora Isilda, que foi levada por equipes das falanges dos anjos para um pronto-socorro espiritual próximo da crosta da terra. E enquanto isso, o nosso Wellington se debatia espiritualmente cada vez mais na cama. Começou a ter convulsões físicas, até que foi parando e partiu para o outro lado da vida, o espiritual. Ao perceber que enfermeiras cobriram seu corpo com lençol, ele entendeu que havia morrido. Viu seu corpo ali deitado inerte. Nesse momento, várias entidades negras o arrastaram amarrado e achicotadas para locais horríveis e fétidos, onde estavam fortemente presentes formas de pensamento de destruição, ódio e vingança. O Wellington se sentia preso física e psicologicamente, mesmo morto, às suas antigas vítimas e agora seus algozes. O Wellington estava preso energeticamente. Nesse ponto, vale esclarecer que as sensações dos espíritos são infinitamente mais fortes do que as sensações dos encarnados. Isso quer dizer que se na Terra, por algum motivo, nos sentimos prisioneiros ou somos feitos prisioneiros de alguém, no plano espiritual a sensação, repito, é muito maior. Aqui, meus amigos, no plano espiritual, os sentimentos não ficam camuflados como na Terra, através do corpo carnal. Aqui os sentimentos estão todos expostos, quer queiramos ou não. Por fim, quanto ao caso do Wellington, devo dizer que no momento em que ele solicitar ao Pai Celestial ajuda do fundo do coração e demonstrar verdadeiro arrependimento de seus inúmeros atos insensatos, a ajuda de Deus e dos Espíritos iluminados virá. De qualquer forma, meus amigos, eis aí mais um livro a ser escrito. Contar a história de Wellington, quem sabe, só Deus. Depois do trabalho com Wellington, me senti esgotada. Espíritos na minha fase de evolução se cansam. Os trabalhos foram muito intensos e eu estava muito satisfeita com todo o aprendizado que tal oportunidade havia me proporcionado. Tadeu disse à minha equipe que nosso trabalho em Teresópolis havia terminado, mas outros trabalhos nos esperavam. Encontramos-nos com o professor Otílio e os outros alunos. Entramos no veículo espiritual que já mencionei para vocês neste texto e fomos conhecer uma bela cidade espiritual que se localiza bem acima de Teresópolis, conhecida por Cidade Florida, tendo em vista suas lindas plantas, flores e pássaros. Mas antes de irmos ao próximo capítulo, peço aos meus amigos e amigas que observem comigo que eu ainda não havia encontrado meu amado Felipe. Onde ele estaria? Meu coração ficava pequenininho cada vez que me lembrava dele. A ansiedade me perseguia. Felipe, onde você está, meu amor? E como sempre, professor Otílio lia nossos pensamentos. Pela primeira vez me disse algo a respeito. Catarina, minha querida, ninguém pertence a ninguém, Felipe não lhe pertence. É um espírito único, como cada um de nós. Você já parou para meditar por qual razão teria ficado sem a companhia física do Felipe por quase toda a sua última passagem pela Terra? Por que Felipe teria partido ao plano espiritual tão cedo aos olhos terrenos? Você acha a correta maneira como o cultuou, quase como um santo, quando ele partiu para o mundo espiritual? Eu não tinha respostas. A propósito, eu as tinha, mas não queria enxergar. Eu mesma bloqueava minha mente. Bem, vamos conhecer a cidade florida. Capítulo 7. A cidade florida e os belos devaneios da Catarina. Chegamos à cidade conhecida por Cidade Florida, protegida por muros altíssimos contra irmãozinhos que ainda persistem no mal e muitas vezes querem e tentam atacar a cidade, mas não o conseguem, tendo em vista toda a proteção espiritual iluminada em Deus da cidade. A propósito, em razão de tentativas de ataques, as cidades espirituais que caminham nas leis de Deus possuem espíritos guardiões que as protegem. São verdadeiros soldados do amor, porém rigorosos em não permitir desordens nas cidades protegidas. Devo dizer que as construções das cidades espirituais se dão por energia de pensamentos. Assim, cidades criadas com energias nas leis de Deus têm seu ambiente leve e maravilhoso, e esse é o caso da cidade florida. A cidade é inundada pelas mais belas flores, plantas e pássaros, cujas espécies, em sua maioria com odores e cores maravilhosas, ainda não existem no plano encarnado.
Mas há uma flor lindíssima que muito me chamou a atenção, uma espécie parecida com a rosa branca da terra. É que o Felipe sempre aparecia com flores em casa, e o buquê que recebi e mais me marcou foi o de rosas brancas, que ele me deu dias após nos conhecermos em nossa última vida. Mas retornando ao assunto da cidade florida, o professor Otílio explicou que sua principal atividade é o estudo de espécies da flora e animais polinizadores de sementes que existem na Terra. E isso principalmente para o entendimento de que forma tais espécies estão se adaptando e se adaptarão ao aquecimento global da Terra, fenômeno pelo qual passa o planeta neste momento, cuja causa em grande parte é a poluição gerada pelo próprio homem. E continuou o professor: além disso, na cidade de Florida, são também estudadas espécies da flora e animais polinizadores, que neste momento só existem no mundo espiritual e que um dia estarão presentes na Terra como espécies mais evoluídas que as atuais. Tais estudos são elaborados em um laboratório por espíritos cientistas, como espíritos desencarnados, ao mundo encarnado como encarnados e vice-versa, em auxílio ao desenvolvimento da ciência na Terra. Quando chegamos à cidade florida, fomos recebidos por uma linda moça, que aparentava uns 30 anos, de nome Janaína, que havia sido bióloga em sua última encarnação e fazia estágio no laboratório da cidade florida. Cumprimentou-nos com ternura e muita educação, deu-nos as boas-vindas e pediu que entrássemos. Fomos levados a uma bela construção. Tratava-se de um prédio feito de material parecido com vidro. Os vidros eram sustentados por espécies de vigas na cor branca, e do telhado caíam flores na cor lilás feito cascata. Impressionante mesmo. Entramos no prédio. O hall de entrada era muito amplo. Achei estranho, mas por dentro a construção era imensamente maior do que sua aparência por fora. Vejam, as coisas por aqui são bastante diferentes das da Terra. A noção de espaço é completamente diversa. No centro do hall havia uma linda mesa feita de material parecido com madeira e um vaso de flores muito grande. Logo que entramos, Janaína nos deixou com o Sr. Diógenes e seguiu rumo aos seus afazeres. Disse que mais tarde faríamos com ela uma excursão pela cidade florida. Sr. Diógenes, responsável pela cidade, era um homem que aparentava uns 60 anos de vida na terra. Tinha o cabelo e a barba parada, todos os brancos. Transmitia pureza e amor através do olhar. E usava uma roupa muito bonita, uma calça e uma túnica a qual servia de camisa brancas. O material da roupa era muito suave, e o Sr. Diógenes, ao perceber minha curiosidade em tocar o tecido, me sorriu e permitiu que eu o tocasse. Era mais suave que o melhor dos algodões que conhecemos na terra. Sr. Diógenes explicou-nos que no plano espiritual a suavidade da veste reflete o estado de espírito daquele que a usufrui, mas que ele era simplesmente um obreiro de Deus no caminho do progresso, nada mais. Sr. Diógenes, com sentimentos nobres, não nos permitiu por um segundo sequer que nos sentíssemos diminuídos perante ele. O fato é que o Sr. Diógenes estava realmente feliz com a nossa visita. Disse-nos que seria importante, primeiramente, termos um descanso. Mostrou-nos quartos no segundo pavimento da construção, hora em questão, e solicitou que nos encontrássemos novamente no hall após 3 horas, uma vez que haveria uma palestra maravilhosa, seguida de uma apresentação de música e dança. O quarto que a mim foi destinado era lindo. As paredes nesse local não eram de vidro como da terra, como eu havia visto de fora da construção. As paredes do quarto eram como se fossem feitas de tijolinhos à vista, pintados de branco. Perto do teto havia pinturas de flores da cor lilás, lindas. Tinha também uma estante com muitos livros, um aparelho parecido com um laptop, uma cama que mais parecia de uma princesa e um lindo abajur feito com flores vivas. Chamo a atenção para o fato de que por fora a construção se mostrava feita de vidros com vigas, como falei, mas por dentro era feita com o que conhecemos na terra por construções com tijolos à vista. A propósito, tudo que existe no mundo dos encarnados é feito de energia, e mais alguns mistérios que eu ainda não tenho completo acesso para explicar. Evidentemente que há diferenças significativas naquilo
que se pode chamar de composição da energia presente na Terra e aquela do plano espiritual, mas o fato é que um dia as energias serão as mesmas em todo o universo, energias puras de amor. Tal situação nos é incompreensível, mas não sabemos ainda o real significado do amor puro. Um dia compreenderemos. O ideal, por enquanto, é seguirmos e trilharmos para o alcance do bem, compreendermos ao próximo. Ora, pensem comigo, como ensinar um bebê recém-nascido na terra a linguagem da escrita? Impossível. E o mesmo se dá conosco, espíritos encarnados e desencarnados no estágio de evolução pelo qual passamos. Mas o fato, meus amigos, é que a Terra vive na presente época uma fase importante e crucial de transformação para o bem. Embora pareça o contrário, a Terra e os seres humanos desde sempre se transformam para a evolução, jamais a involução. O momento atual, principalmente desde o fim do século XIX, é sumamente importante para a história da humanidade. Não que os outros períodos da história sejam menos importantes, mas a fase presente é realmente especial, pois todo o mal que parecia oculto desde a existência do homem na Terra, ou que pelo menos se mostrava oculto aos olhos da imensa maioria de encarnados e desencarnados, está agora e continuará por muito tempo vindouro, eclodindo para uma grande limpeza. É como se todo o mal que estava debaixo do tapete estivesse se revelando. O mal debaixo do tapete está se mostrando claramente a todos. O tapete está levantando. Vivemos, portanto, um período de revelação do mal para a consequente transformação do homem ao bem. E quando menciono mal eclodindo, não falo somente sobre o mal de fácil visão humana, mas o mal de irmãozinhos que cometem assassinatos cruéis. Falo sim a respeito de todo o mal que, como diz a oração do Pai, ainda guardamos dentro de nós. E esse mal que ainda guardamos dentro de nós diz respeito aos nossos pensamentos e sentimentos de inveja, ódio, revolta, tristeza, orgulho ferido, desejo de vingança. Sentimentos e pensamentos, aliás, que são a origem de todo e qualquer mal ainda presente na Terra. Ora, pensamentos e sentimentos são captados por espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados por afinidade de sintonia. A máxima de Jesus Cristo, orai e vigiai, é absolutamente verdadeira. Mas estejamos atentos com as palavras que proferimos. Embora pareça um clichê o que vou dizer, uma única palavra pode transformar a vida de alguém para o bem ou para o mal. Uma palavra pode elevar ou destruir uma vida. Logo, cada um é responsável por todas as palavras que profere. Desse modo, por favor, peço que contem até 10 antes de desferirem palavras odiosas, ofensivas, vingativas e desnecessárias, pois desse modo muitos sofrimentos futuros podem ser poupados. Pensem sobre a potência da força de uma única palavra. Saibam, é infinitamente maior que a força da energia atômica conhecida na Terra. Portanto, orem, e para tal não há necessidade de quaisquer orações decoradas ou professar essa ou aquela religião, basta rezar com o coração. A propósito, é mais do que chegado o momento de os seres humanos entenderem que não deve haver divisão de grupo de pessoas que processam essa ou aquela religião. Todos neste planeta estão mais ou menos no mesmo grau de evolução. Alguns têm proeminência no bem e outros ainda para o mal, mas repito, sem exceção alguma, todos que habitam este planeta chegarão um dia ao grau da perfeição. O Pai aguarda o tempo que for necessário, e para que alcancemos tal perfeição, passamos por várias vidas. Tais vidas são oportunidades de chances de evolução. A cada vida vivenciamos situações diferentes para o nosso aprendizado, mas aqui não impera a conhecida lei de Talião, ou seja, se eu roubei, terei minha mão cortada. Claro que toda ação há uma reação, trata-se de uma lei de Deus. O que quero dizer é que a reação pode ser alterada dependendo do comportamento humano. Por exemplo, pode estar programada em alguma vida de alguém a ocorrência de um acidente muito grave. Tal fato traria uma séria sequela física para essa pessoa. Porém, pode ocorrer que, de acordo com seu comportamento, no sentido do bem,
tal situação acabe por não acontecer, ou aconteça algo menos grave aos olhos terrenos. Mas toda e qualquer ação há uma reação. Quanto a isso, não escapamos. O que quero dizer é que a reação poderá ser aos olhos humanos pior ou melhor, no seu grau de intensidade, pois, repito, depende do comportamento de cada um. Mas, por favor, peço que não se desesperem de modo algum. O importante é que estamos caminhando, tentando. Com erros e tropeços, estamos todos com certeza evoluindo. Meus amigos e amigas, existe uma passagem que agora não me recordo onde li. Acredito que no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a qual uma mãe com um filho inválido sobre uma cama, aos olhos humanos, orava ardentemente para a cura de seu filho. Tal milagre se deu e o filho retornou a uma vida completamente desregrada e de vícios. A partir daí, a senhora mãe entendeu a providência divina de ter seu filho inválido em uma cama. Dessa forma, esse filho estava sendo protegido por Deus para não cair em atitudes contrárias às leis de Deus, e tendo a oportunidade de repensar atitudes com a própria doença. Vejam, eu não estou neste momento dizendo que a doença deve existir. Aliás, a doença não existe no mundo de Deus. A doença que enxergamos no plano físico e mesmo no plano espiritual, local em que espíritos têm a mesma sensação que tinham na Terra, é permitida por Deus para a fase de evolução que o ser humano se encontra, ou seja, uma fase de puro aprendizado, e para aprender as situações em que precisamos de choques para acordar e nos tornarmos melhores. Sem os choques da vida, que ainda são tão necessários aos seres humanos, possivelmente nos manteríamos inertes e passivos, e não conheceríamos todo o nosso potencial de se transformar e fazer o bem. Mas voltemos ao quarto que a mim havia sido destinado. Havia um guarda-roupa, sim, um guarda-roupa. Eu sabia o que havia lá dentro era para mim. Abri e encontrei um maravilhoso vestido lilás com pequeninas flores da mesma cor, com um par de lindas sandálias. Limpei-me energeticamente e me vesti. Aliás, devo dizer que não possuía mais necessidades fisiológicas. Quando me olhei vestida, pensei em Felipe. Atentem ao fato que depois de toda a minha última encarnação e pela primeira vez aqui, não dizia meu Felipe. Isso era muito difícil para mim, mas estava começando a entender que eu não era dona do Felipe. Talvez ele já estivesse reencarnado ou estivesse em esferas superiores à minha. Assim, comecei a trabalhar meu coração no sentido de libertar Felipe. Como vocês sabem, o amor liberta. Quando se tenta aprisioná-lo, seja por um filho, amigo, namorado, pai, mãe, o amor escapa. O amor é pura liberdade. Difícil isso aí na terra, não é, amados? Pois digo que vocês que aqui, para mim ainda é muito difícil, mas força e muita coragem. Confesso que não disse meu Felipe, mas lá no fundo do coração senti uma pontinha de dor, a qual estava trabalhando para superar. Não contei a vocês, mas na escola de escritores que eu frequentava tínhamos semanalmente sessões individuais do que vocês chamam na terra de terapia, para que nos conhecêssemos melhor. A grande diferença é que na terra camuflamos sentimentos, tentamos enganar terapeutas e aqui isso é impossível de acontecer. O terapeuta lê nossos pensamentos, inclusive aqueles que nos recusamos a enxergar. Já pensaram? Para os amigos iluminados e evoluídos, não há como esconder os sentimentos mais profundos dos nossos corações. Isso aos olhos humanos pode até parecer um horror, mas digo a vocês que aqui é maravilhoso, pois o terapeuta espiritual, a nos enxergar completamente, tem muito mais condição de nos ajudar a limpar as amebas que existem dentro de nós, para que as possamos expulsar e nos tornar mais leves aos poucos. Mas voltemos ao meu quarto da cidade florida. Olhei ao redor e após todos os meus deliciosos devaneios com vocês, eis que é chegada a hora de toda a equipe se encontrar novamente no hall dessa construção para a tão esperada palestra. Reencontramo-nos. Nossa, minhas amigas Bárbara e Márcia estavam belas. Eu digo melhor, todos ali estavam belos e radiantes. Resplandeciam luzes por todo o ambiente. Será que eu também estava assim? Ah, não importa. O fato é que eu estava muito contente. Era noite. Olhamos o maravilhoso céu com todas suas misteriosas estrelas e o infinito.
Senhor Diógenes nos disse que cada estrela era um ou mais vários mundos. Andamos por alamedas da cidade florida. Devo dizer que o cheiro suave da cidade era algo impressionante. Entramos em um local que para o meio físico da Terra caberiam umas 50 pessoas. Para nós, aqui no plano espiritual, cabiam bem mais de 2.000 e estava lotado. O espaço físico da Terra e do plano espiritual é completamente diferente. Sentamos em lindas cadeiras com estofados lilazes. De repente, uma música suave começou a tocar. Olhamos o céu. Inúmeros espíritos iluminados cantavam e tocavam instrumentos por mim desconhecidos. A imagem que eu via era como se estrelas caíssem suavemente sobre nossa cabeça. Pontos de luz tocavam nosso corpo. É incrível, mas música é pura energia. Você pode enxergá-las. Sim, por aqui vemos a música no ar, embora existam raríssimos encarnados com essa faculdade na Terra. Enfim, vimos um espetáculo de música tocada no ar por esses seres iluminados, e seus movimentos no ar eram de bailarinos com uma leveza jamais vista na Terra. Os sons produzidos pelas músicas no mundo espiritual fazem ondas vibratórias no ar. A pureza das ondas depende do estilo de música tocado. Perdoe-me, os amantes do estilo de música heavy metal, mas suas ondas vibratórias são por demais negras e negativas. E com esse esplêndido espetáculo, surge ao palco do recinto ninguém mais, ninguém menos que um espírita que muito li em minha última encarnação, Senhor Bezerra de Menezes. Estava vestido da mesma forma que o Senhor Diógenes. Havia tanta luz ao seu redor que ofuscava minha vista. Sentia-me literalmente elevada. Tal sentimento é conhecido por raríssimos espíritos que se encontram no plano encarnado. Como disse para vocês, no plano espiritual, os sentimentos são potencializados, pois aqui, digo mais uma vez, é como se nossos sentimentos estivessem nus o tempo todo, sem qualquer corpo carnal para sufocá-los ou escondê-los. Falar eu te amo por aqui nem há necessidade, pois o sentimento é sentido por quem o recebe. Bem, amigos, voltemos ao Senhor Bezerra de Menezes, que possui a faculdade de se desdobrar, ou seja, tem a capacidade de desdobrar seu espírito e estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. A palestra foi sobre o tema da paciência, atitude tão difícil de ser alcançada por seres encarnados e também desencarnados, no nível de evolução que nos encontramos. Disse-nos Bezerra de Menezes que não havia segredo algum para se trabalhar em favor da paciência. Bastava que ouvíssemos verdadeiramente sem ilusões nosso coração, que tem todas as respostas corretas para a nossa vida, e que tivéssemos fé em Deus na vida, porém não uma fé cega, mas sim aquela oriunda do profundo estudo e entendimento sobre os meandros desafiadores que a vida proporciona a todos. Senhor Bezerra de Menezes fazia-se acompanhar por muitos espíritos iluminados, e depois de pedir a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo que toda a humanidade fosse abençoada, partiu com a música e a dança que nos haviam sido proporcionadas logo no início. Estranho, mas durante a palestra do Senhor Bezerra de Menezes, a música e as danças, senti a presença de Felipe, embora não tenha visto, mas pela primeira vez o senti, sem o sentimento de angústia por sua ausência e sem a ponta de tristeza que me acompanhou toda a última vida encarnada. Ao que parecia, eu estava começando a entender, à custa de muita dor, que Felipe era um ser único, assim como cada espírito. Ele não era meu, não me pertencia. Pedi-lhe perdão pelo apego e ciúmes excessivos que senti na última reencarnação e provavelmente em muitas outras. Além disso, também senti durante a música e a apresentação do Senhor Bezerra de Menezes as lindas orações a mim dirigidas pelas minhas filhas, filhos e inúmeros amigos de minha última encarnação. Logo aproveito aqui para agradecer todas as orações que recebo desde meu último desencarne, as quais muito me auxiliaram para a adaptação da nova vida no plano espiritual. Aliás, saibam, amigos e amigas encarnados, que as orações verdadeiras de vocês com o coração para aqueles que passaram para o plano espiritual representam sublimes bênçãos. Nós que neste momento estamos no plano espiritual agradecemos. Enfim, respirei fundo.
A emoção havia sido grande demais. Reunimos-nos, o professor e seus alunos, novamente no hall do prédio que continha nossos quartos, e fomos nos deitar aguardando ansiosamente o dia seguinte, para mais altivas surpresas. Capítulo 8. Lições de Janaína. Logo cedo estávamos reunidos no hall com o professor Otílio, meus amigos e amigas do curso de escritores e o senhor Diógenes, que nos deixou aos cuidados de Janaína, que faria uma excursão de aprendizagem conosco, no laboratório da cidade florida. O prédio que alocava o laboratório era composto do térreo mais 7 andares, cada qual com sua respectiva função. O primeiro andar era dedicado à área administrativa de todo o laboratório. Os demais andares eram exclusivos das pesquisas de plantas e animais, polinizadores de sementes, como já dito anteriormente pelo professor Otílio. Quanto aos animais, Janaína nos explicou que os maus tratos em experiências científicas eram vedados por completo na cidade florida. Não havia quaisquer animais presos em gaiolas, mesmo porque, prosseguiu Janaína, maus tratos para com animais são energias opostas às leis de Deus. E mais, a prática muito presente ainda na Terra e conhecida por vivissecção, ou seja, ato de fazer experiências com animais vivos como de secá-los sem qualquer tipo de anestésico, um dia arrematou Janaína, será banida por completo do planeta Terra. Ora, avançou Janaína, o ser humano tem inteligência suficiente para fazer ciência sem causar sofrimentos aos animais que são seres vivos, sentem dor, merecem todo o nosso respeito e se encontram, assim como nós, seres humanos, em processo de evolução constante. E assim caminhamos e finalmente adentramos o hall do laboratório. O hall é semelhante ao do edifício em que estávamos hospedados. No centro do hall havia uma linda mesa e um vaso com flores, uma espécie de rosa bem maior do que as existentes na terra, de um azul muito claro, quase beirando o branco. O perfume dessas flores era maravilhoso e inundava todo o ambiente. Quando vi as rosas, pensei em Felipe. Até aí nenhuma novidade para vocês, mas consegui pela primeira vez pensar nele com mais calma, com o coração mais sereno, e lhe enviar meu amor em pensamento. Pensei, Deus sabe a hora certa para que eu possa encontrá-lo. Ali tinha um enorme movimento de espíritos, tanto encarnados, que ali se encontravam desprendidos do corpo durante o sono físico, quanto desencarnados. Acredito que naquele momento havia no hall mais de 1000 espíritos, em números terrenos, mas não havia barulho algum, qualquer tipo de desordem ou aperto. Tudo era uma ordem só, os espíritos que se mostravam homens e ali faziam a ciência do plano espiritual, que mais tarde seria conhecida pelos encarnados. Vestiam calças e blusas da cor das rosas presentes no hall. Repito, além de um azul tão alvo que quase chegava ao branco, desconhecia essa cor, era diferente da terra. As mulheres se vestiam cada qual de uma maneira. A maioria usava vestido como o que eu estava usando. Vocês se lembram de que no guarda-roupa do quarto que me foi destinado na Cidade das Flores havia vestidos e escolhi um deles? Pois é, as mulheres trabalhavam com vestidos parecidos com o meu, com a diferença de que sobre os vestidos elas usavam algo parecido com o antigo guarda-pó das professoras. Esses guarda-pós eram da mesma cor das rosas do hall. O tecido das roupas era o mesmo do senhor Diógenes, e foi aí que dei por mim e percebi que meu vestido tinha o mesmo tecido dos habitantes da cidade florida, e eu nem tinha me dado conta. Janaína nos explicou que o prédio dedicava 2 andares aos estudos de plantas e flores, outros 2 andares aos estudos de animais e os 2 últimos andares estudavam a interação de plantas, flores e animais polinizadores. Mas chamo a atenção pela questão do aquecimento global, provocado pelo homem através da degradação do meio ambiente. Trata-se de puro desrespeito ao planeta. Digo ainda aos senhores que a sujeira que o homem vem fazendo no planeta Terra não é somente aquela física vista pelos olhos encarnados, mas uma sujeira muito pior e profunda, a causa de tudo, qual seja as formas, pensamentos e atitudes terríveis contrárias às leis de Deus. O homem, que ainda não aprendeu a respeitar a si mesmo e ao próximo, com certeza não respeita o planeta que lhe serve de morada.
Acredita que pode fazer o que bem entender, seja física ou espiritualmente, com seus irmãos, irmãs e no meio ambiente do planeta, em se ater às gravíssimas consequências hoje já sentidas. Tais formas de pensamentos e atitudes terríveis por incontáveis vezes se tornam tão pesadas à atmosfera terrestre e, consequentemente, aos seres vivos que habitam o planeta, que falanges de anjos de Deus enviam chuvas torrenciais para uma leve limpeza. Sim, somente para uma leve limpeza, tamanho peso de energias nefastas. Situações planetárias, sejam de ordem espiritual, social, econômica, cultural ou ambiental, conhecidas pelos seres humanos, são reflexos, obviamente, dos pensamentos e das atitudes humanas, ou seja, responsabilidade nossa. Portanto, isso significa que pensamentos e atitudes contrárias às leis de Deus potencializam sim muito os efeitos de todo e qualquer problema de ordem humana e do meio ambiente do planeta. O aquecimento do planeta que vive esta era da humanidade acontece também, entre outras razões, para mostrar aos seres humanos e fazê-los entender que todos pertencem e moram, nesta fase de evolução, em um único e comum planeta. A Terra nos foi concedida por Deus, independentemente de quaisquer diferenças que muitos seres humanos acreditam que existam na Terra, como raça, credo, nacionalidade ou sexo. O aquecimento global nos trouxe a lição, entre outras, da necessidade de união entre os povos, que pertencem a uma mesma família. Todos somos irmãos e filhos de um mesmo Pai, Deus, uns mais adiantados, outros menos. Isso que estou dizendo não é novidade para ninguém. Mas, como disse Allan Kardec no livro A Gênese, são chegados os tempos. Isso quer dizer que toda essa energia ruim, densa e pesada, presente hoje na Terra em um futuro vindouro, será transformada em amor. É difícil acreditar no que digo, quando vemos calamidades e mais calamidades seguidas de tragédias mil que ocorrem na Terra a todo segundo. Filhos que matam pais, netos que matam avós, mulheres subjugadas e tratadas como seres da pior espécie, enfim, todo tipo de violência. Mas atentem ao fato de que todo o ambiente terreno é o reflexo fidedigno dos pensamentos do ser humano, encarnados ou desencarnados. Isso significa que um planeta melhor somente existirá com encarnados e desencarnados melhores. Toda mudança em todos os sentidos do planeta Terra parte de cada indivíduo, e essa mudança para melhor já começou. Embora não apareçam, digo-lhes que existem milhares e milhares de encarnados e desencarnados preocupados com a melhora interior e do planeta como um todo, que tomam efetivas atitudes para tal. Não devemos nos esquecer de que Deus pode tudo. Sim, existem falanges do mal que trabalham pela destruição do planeta, mas Deus é infinitamente maior que tudo isso. Repito, Deus tudo pode. Confiemos em Deus e na sua misericórdia e façamos nossa parte. O planeta, meus irmãos e irmãs, está em fase de transformação para melhor. Trabalhemos nosso interior, avaliemos nossas atitudes, tenhamos mais compreensão com o próximo, não deixemos o mal se espalhar, sejamos mais fortes que o mal, não fiquemos passivos, sejamos ativos para trabalhar em prol de um planeta melhor. Isso não só é possível, como ratifico que já está ocorrendo. Então minha amiga de curso perguntou: isso quer dizer que a situação atual pela qual passam os seres humanos será completamente revertida? Em quanto tempo? Janaína esclareceu que toda situação pela qual passa o planeta será revertida, mas não há data alguma marcada para tal. Tudo é uma questão de processo de evolução, e a maioria dos seres humanos está no caminho certo. E continuou: a propósito, quem não quiser se transformar interiormente para melhor, possivelmente no futuro não mais reencarnará na Terra. Não será possível. O planeta estará regenerado. Portanto, aproveitemos a chance e a oportunidade deste momento que são dadas a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, os quais ainda terão a oportunidade de reencarnar na Terra. Estava muito emocionada com tudo o que havia ouvido daquela menina Janaína, que de menina nada tinha. Era assim um espírito iluminado com aparência jovem e linda, porém um espírito muito velho se preparando para um próximo reencarne, com o objetivo principal de desenvolver no plano encarnado
parte da ciência que desenvolvia ali no laboratório. Aliás, esse trabalho que Janaína faria em sua próxima vida na Terra é um belo exemplo de trabalho em prol de um mundo melhor. E após toda essa maravilhosa aula, Janaína nos convidou para conhecermos os andares de cima. Em cada andar há uma réplica exata dos biomas brasileiros, conhecido aos olhos dos encarnados quais sejam Mata Atlântica, Amazônia, Zona Costeira, Pantanal, Mato Grossense, Cerrado, Caatinga e Campos Sulinos. Digo conhecidos dos encarnados, uma vez que o Brasil tem biomas diferentes desses, ainda desconhecidos aos olhos humanos. De qualquer modo, o laboratório da cidade florida tem ligações com laboratórios de todo o plano espiritual da Terra, que se dedicam à melhora dos seres humanos e do próprio planeta. A troca de informações é uma prática constante e necessária, mesmo porque qualquer ato humano traz repercussões ao planeta Terra, como um todo no mundo encarnados e desencarnado. Milhares de cientistas circulavam pelo edifício. Entramos em algumas das portas e em uma delas nos recebeu o Sr. Frederico, que estudava as consequências ao homem da extinção da Terra de uma espécie de ave polinizadora que vivia no bioma Caatinga, explicou Janaína. Esses estudos são de suma importância. Assim, o Sr. Frederico analisa meios para que o meio ambiente do planeta se adapte às extinções de espécies, as quais, aliás, estão ocorrendo em ritmo alarmante, e não somente por causas naturais. E o pior, grande parte das extinções que ocorrem hoje na Terra são consequências de atitudes humanas por desrespeito ao meio ambiente. Sr. Frederico explicou que seus estudos eram sempre avaliados por no mínimo 3 superiores, ou seja, espíritos mais evoluídos espiritualmente e, portanto, com mais experiência nos estudos. A experiência no laboratório foi única, adorei. Depois de todo esse aprendizado, retornamos ao prédio em que estávamos hospedados. Sr. Diógenes nos aguardava todo sorridente e fez um convite para que fôssemos a um sarau. Haveria música de Chiquinha Gonzaga em um dos jardins da cidade florida. Exultei de alegria. Adorava Chiquinha Gonzaga. Fomos caminhando e me dei conta de que não sentia mais praticamente nenhuma falta de sono. Às vezes até pensava em descansar, mas com tantas coisas boas acontecendo e com a energia de revigoramento enviada pelo professor Otílio, me sentia novinha em folha. Sentamos em lindos bancos no jardim. Eram feitos do material parecido com a madeira da terra e pintados da cor branca chamuscada. As músicas de Chiquinha Gonzaga foram tocadas por um quinteto. Para mim, o ápice da apresentação foi a música Lua Branca, tocada com um instrumento muito semelhante ao piano terreno. Senti uma vontade imensa de dançar com Felipe, e professor Otílio, percebendo, muito gentilmente me chamou para dançar naquele jardim maravilhoso, ao que fomos seguidos por inúmeros amigos e amigas que ali se encontravam. Sendo assim, essa foi nossa última missão de aprendizado na cidade florida. Professor Otílio pediu que descansássemos, mesmo sabendo que não queríamos. Disse que era importante que no amanhecer do dia seguinte retornaríamos à nossa escola de escritores da biblioteca, no bairro espiritual da Vila Mariana, da cidade de São Paulo. Capítulo 9. O retorno, papai e mamãe. Despedimos-nos do Sr. Diógenes e de Janaína, que nos prometeram fazer uma visita em momento oportuno. A viagem de volta à biblioteca onde fazíamos nosso curso foi tranquila. Estávamos felizes com tanto aprendizado. No dia imediato de nossa chegada, encontramo-nos na sala de aula. Já havíamos concluído 2 anos de curso. Faltava apenas um para nossa formatura, e em razão disso, o professor Otílio disse que a partir daquele momento começaríamos a praticar a psicografia, a qual até então havia sido estudada somente na teoria. Eu e meus amigos de classe nos sentimos um pouco assustados. Afinal, daríamos início aos trabalhos práticos. Que tamanha responsabilidade, pensei. E o que vou escrever? Quem na terra será o médium a receber um escrito meu? Deus me ajude. Professor Otílio, como sempre lendo nossos pensamentos, falou. Meus amigos e amigas de trabalho, Deus ampara a todos, sem exceção. Elevemos nossos pensamentos e coração a Deus e ao Mestre Jesus.
Solicitemos a intuição divina para a escolha do tema do primeiro livro, que cada um de vocês ditará ao irmão ou irmã que se encontra no plano encarnado. O trabalho de vocês é necessário para levarmos aos encarnados mais palavras de entendimento, fé e perseverança na vida. E para que buscássemos a intuição divina, o professor Otílio solicitou que cada um escolhesse um local de preferência para recolhimento e retornasse em 3 horas com nossas ideias. Assim foi feito por todos. Fui até um jardim com cachoeira a alguns metros da sala de aula. Sentei na grama junto de várias flores e elevei meu pensamento a Deus e a Jesus. Senti que gostaria de contar aos encarnados como foi minha chegada aqui no plano espiritual e tudo o que eu estava passando até então. Gostaria de compartilhar minhas alegrias, meus desafios e aprendizados por aqui. Após o tempo combinado com nosso professor, retornamos à sala de aula e nos aguardavam o professor Otílio e o senhor Oscar, o responsável pelos cursos da biblioteca. Cada aluno apresentou sua respectiva ideia e a cada apresentação os professores faziam seus comentários. Assim, após a aprovação pelos professores Otílio e Oscar, este nos informou que o segundo passo seria definir qual médium receberia cada um dos trabalhos. Vários dos meus amigos e amigas do curso já possuíam um nome. Dessa forma, os nomes começaram a ser definidos e eis que eu sobro. Eu não fazia a mínima ideia de quem poderia receber meus textos. Professor Otílio e professor Oscar me olharam. Pediram que eu pensasse em pessoas que conheci na minha última estada como encarnada na Terra e que meu coração mostraria médium. Será ela? Não pode ser. A Sandra me aceitaria? Os professores nos explicaram que nossas escolhas seriam submetidas ao crivo de um conselho espiritual, composto de entidades superiores que viviam na nossa esfera de desenvolvimento. Desse modo, após a aprovação das ideias e dos médios, começaríamos nossos trabalhos. Tal fato se deu nesse mesmo dia. Como disse, a noção de tempo por aqui é completamente diferente do plano encarnado. Alguns amigos receberam sugestões, as quais foram acatadas. E com relação à minha ideia, a escolha da médium, tudo certo. Mas e agora? Eis as explicações do professor Otílio. Meus amigos e amigas, saibam que a escolha de vocês é obra permitida por Deus. Nada é aleatório. A Catarina, por exemplo, terá a Sandra como médium receptora do seu texto, pois antes da última encarnação das duas em suas programações, consta que iriam se reencontrar encarnadas. E depois do desencarne de Catarina, a mesma ditaria textos através da psicografia para Sandra, que se encontra encarnada. São 2 espíritos afins. Vale dizer que, embora tal ação esteja na programação das duas, o livre-arbítrio sempre é respeitado. Isso significa que se uma das duas ou ambas não aceitasse tal trabalho, a mensagem a ser passada seria através de outro espírito e médium. O professor esclareceu também que os planos de trabalho seriam diferentes para cada aluno. No meu caso, o professor Otílio apresentou um senhor e uma senhora, Bento e Mariana, que me acompanhariam de modo direto nas tarefas de psicografia. Começaríamos no dia seguinte, logo cedinho, com uma excursão pela própria terra. O local a ser visitado seria o Centro Espírita, local que a médium Sandra frequenta. Mas antes de começarmos os novos trabalhos, meus tutores Bento e Mariana disseram que tinha uma surpresa para mim. Imediatamente pensei se tratar de um encontro com Felipe, mas não. E por incrível que pareça, não fiquei decepcionada. Nem havia como, pois a surpresa foi linda e maravilhosa. Bento e Mariana me levaram até a casa da mãe do Tito, a senhora Nina. Lá me aguardavam a senhora Carmen, senhora Margot, irmã da senhora Nina, e para minha enorme surpresa, meus pais da última reencarnação, e muitos outros nos mais diversos papéis, ora como pais, ora como filho, ora como irmãos e por aí vai. Fiquei tão emocionada que mais uma vez não sei descrever em palavras o sentimento de contentamento que tive. Meu coração veio parar na boca. Foi bom demais rever meus amados pais. Eles estavam muito bem e felizes. Cada qual morava em uma cidade espiritual diferente, mas unidos pelo coração estavam sempre juntos.
Papai trabalhava em prontos socorros espirituais, aguardando a chegada de irmãos com mortes provocadas por acidentes. E mamãe realizava seu trabalho com bebês recém-desencarnados. Eles estavam tão iluminados. Papai tocou o piano e mamãe cantou para todos nós. Adorei. Estava com energias bem revigoradas para o início dos novos trabalhos a partir do dia seguinte. Capítulo 10. O Centro Espírita. Bento e Mariana eram pessoas boníssimas, companheiros um do outro há milhares de vidas. Dava para sentir o amor que um sentia pelo outro. E o Bento, além de tudo, era muito engraçado, divertia mim e Mariana. Logo cedo, encontramos os professores Otílio e Oscar, além de nossa turma de classe. Fizemos uma oração e cada aluno partiu com seus novos tutores para início dos trabalhos práticos de psicografia. Bento, Mariana e eu entramos no veículo de transporte do plano espiritual e descemos para o plano terreno. Nossa parada foi no centro espírita que a médium Sandra frequenta. A rua em frente ao centro em questão é uma verdadeira loucura de ser vista como espírito desencarnado. É que há tantos encarnados e desencarnados que os dois mundos parecem se misturar. Aliás, se misturam. Há muito desespero na mente de encarnados e desencarnados que ali se encontram. Muita oração se faz necessária. Aqui aproveito para solicitar aos meus amigos e amigas que sempre o façam, pois orações com amor melhoram a energia da Terra. Paramos em frente ao centro. A imagem do centro no plano espiritual é completamente diferente da do plano carnal. Do plano espiritual vejo um enorme portão branco. Do lado de fora eu não enxergava nada na parte de dentro, pois o centro é todo protegido espiritualmente com um muro bem alto de energia de amor. A proteção espiritual ao centro se faz necessária, uma vez que há constantes tentativas de ataques de irmãozinhos que ainda caminham contrariamente às leis de Deus. E assim que paramos em frente ao portão, como em um passe de mágica, ele foi aberto. Entramos. Aguardava-nos com belos sorrisos o senhor Ney e a senhora Lourdes, dois abnegados espíritos trabalhadores do centro, que durante a última encarnação viveram pela divulgação da doutrina de Allan Kardec e no auxílio ao próximo. Maravilhei-me com o que vi. Logo atrás do portão, na parte de dentro do centro espírita, existe uma alameda coberta de grama. Os dois lados da alameda são cobertos de árvores e flores das mais variadas cores e perfumes. No fim da alameda se encontra uma construção da cor bege, composta pelo térreo e mais 5 andares. O térreo é o único local do centro visto pelos encarnados. Os demais andares são utilizados pelos trabalhadores desencarnados da casa e encarnados quando no estado do sono. Entramos no térreo e o senhor Ney nos disse: no andar térreo encontra-se o anfiteatro, local em que são ministradas as palestras por encarnados e desencarnados. As palestras de encarnados também são assistidas por desencarnados. Aliás, sempre há uma maior quantidade de espíritos desencarnados do que encarnados no centro. O palestrante encarnado, ao proferir uma palestra, está sempre acompanhado de espíritos trabalhadores da casa, e por estes são intuídos em muitas de suas palavras. Todas as palestras de encarnados e desencarnados são gravadas através de aparelhos que somente existem no plano espiritual para distribuição em locais de estudos do Evangelho de Jesus. Essas palestras são também arquivadas para pesquisas na biblioteca onde você, Catarina, faz o curso de escritor. No primeiro andar, encontram-se espíritos desencarnados em estado revolto, que necessitam se manifestar através de médios encarnados para poderem ser auxiliados. Isso porque a impressão carnal nesses espíritos é muito forte. É importante que sintam a matéria para serem auxiliados e, a partir daí, partirem para o mundo espiritual, para refazimento e continuação do processo evolutivo. O segundo andar é destinado a espíritos desencarnados que necessitam de todo tipo de auxílio, mas não têm necessidade de se manifestar através de médios encarnados. No terceiro andar encontramos uma equipe de espíritos trabalhadores da casa que recebem os pedidos dos encarnados e providenciam também auxílio para todos os nomes de pessoas que são colocados sobre a mesa que se encontra no térreo. Vale dizer
que encarnados e desencarnados escrevem nomes ao ser auxiliados e os colocam sobre tal mesa. O quarto andar do prédio do centro se destina ao auxílio da cura de doenças de encarnados e desencarnados, que ainda pegados ao mundo carnal acreditam sentir dores físicas. E, finalmente, o quinto andar é destinado à parte administrativa do centro espírita. Vale dizer que o centro recebe diariamente milhares de espíritos, os quais são trazidos por desencarnados, encarnados ou chegam ao centro por livre iniciativa. Quanto aos encarnados, esclareço que trazem espíritos ao centro através da oração, dos nomes que colocam na mesa que se localiza no térreo do centro, e também pessoalmente no momento em que estão desprendidos do corpo físico através do sono. Após todas as explicações do Sr. Ney, informo para vocês que há mais andares além do quinto, porém por designação divina não nos cabe no momento esclarecer. E finalmente a Lourdes nos contou que espiritualmente tal centro já existe há mais de 150 anos terrenos. Trata-se de um ponto luminoso do universo, e assim continuará mesmo que fisicamente a sede do centro mude de local. Esclareceu ainda que caso um dia o centro espírita mude fisicamente de local no mundo encarnado, e desde que seu trabalho continue com firme propósito de seguir as leis de Deus, o novo local se transforma em mais um ponto de luz no universo. Aliás, concluiu a senhora Lourdes, todos os locais em que são feitas orações com amor puro e verdadeiro, de modo perseverante, se transformam em pontos de luz. Sendo assim, depois de toda essa maravilhosa aula, Senhor Ney e senhora Lourdes retornaram aos seus trabalhos, e Bento e Mariana me informaram que começaríamos a parte prática do aprendizado. Capítulo 11. Aula prática. Meus amigos e amigas, todos encarnados e desencarnados, ao entrarem no centro, recebem imediatamente fluidos de amor e de paz de espíritos iluminados. Daí o motivo pelo qual muitos dizem sentir paz ao entrar no centro. Como disse linhas atrás, o centro é um ponto luminoso no universo. Mas na maioria das vezes, observei que encarnados e desencarnados não percebem conscientemente que recebem fluidos de amor e paz, uma vez as inúmeras preocupações e aflições íntimas de cada um. Tais preocupações dificultam a conexão mental com as energias de amor. Para a verificação na prática desse fenômeno de dificuldade de conexão, principalmente de encarnados com o mundo espiritual, meus tutores pediram que eu sentisse, com o intuito de aprendizagem, os pensamentos e sentimentos de encarnados que se encontravam no centro espírita assistindo a uma palestra. Ativei-me a uma senhora que sentia muito ódio de seu marido, a uma moça que reclamava do que ela entendia por traição de um namorado, a um senhor que acreditava que não tinha mais forças para superar problemas com seus filhos já crescidos, o outro que demonstrava possuir inveja de um colega do próprio centro, e a maioria que estava preocupada se conseguiriam pagar as contas até o final do mês e por aí vai. Assim, nós aqui do mundo espiritual sugerimos aos encarnados que ao entrarem em locais de orações tentem se afastar das aflições diárias e dos problemas. É um esforço, um exercício que precisa ser feito, pois quanto maior a conexão do encarnado com o espírito iluminado, maior será seu aproveitamento. Quanto ao recebimento de energias de amor, e também facilita a abertura de uma espécie de canal para ser intuído em diversos assuntos. Após essas observações, a palestra que foi ministrada por um encarnado acabou e passaram para o momento dos passes. Cada passe ministrado por um médium que se encontra na Terra sempre é assistido por no mínimo espírito iluminado. O importante para dar passe é que o médium esteja efetivamente situando em amor. Precisa se concentrar em Deus e Jesus, pois desse modo auxilia o trabalho de conexão com o mundo espiritual. Se o médium não estiver bem física e psicologicamente, deve abster-se de dar passe, pois há necessidade de que sua energia esteja equilibrada. Depois dos passes, os encarnados relaxaram um pouco. Cada qual conversou com seus amigos e após alguns minutos foram aos seus afazeres. A partir daí, embora não mais estivessem sendo feitos trabalhos pelos encarnados, devo dizer que o mundo espiritual fervilhava com atividades.
O centro não para jamais. Verifiquei que entravam desencarnados aos milhares para serem socorridos e devo dizer que muitos encarnados também entravam no centro, mas estes em estado de sono. Muitos encarnados traziam amigos e familiares que necessitavam de ajuda. Tais amigos e familiares vinham como espíritos desencarnados ou encarnados. Todos, absolutamente todos, recebiam ajuda. Cada qual era designado para o andar adequado do centro. Ative-me por orientação de meus tutores ao estudo do primeiro andar, local onde se encontravam espíritos ainda revoltos e necessitados de médios para se manifestar, já que estavam extremamente presos à matéria. Isso porque tal estudo seria importante para o meu trabalho como futura escritora. Meus tutores avisaram que 4 espíritos se manifestariam através de médios na noite daquele mesmo dia. Esses espíritos teriam a oportunidade de se manifestar por mérito, apesar de ainda se encontrar espiritualmente revoltos. Bem, 4 encarnados chegaram para a sessão, mas do lado de cá contamos com a presença de milhares de espíritos. Com relação aos 4 encarnados, pude perceber, embora não convivam fora do âmbito do centro, são espíritos afins, e antes de reencarnarem se comprometeram mutuamente com o trabalho espírita nas reuniões mediúnicas. Isso significa que os 4 não estavam ali ao acaso. Tudo ocorre com os propósitos das leis de Deus. O ambiente estava bem calmo, pois a energia dos 4 estava efetivamente imbuída em fazer um bom trabalho naquela noite. Isso facilita sobremaneira o trabalho dos espíritos. De todo modo, o médium é sempre preparado mentalmente por um período mínimo de 24 horas terrenas para participar de uma reunião mediúnica. Mas para que o médium receba o máximo desse preparo, é necessário que controle seus pensamentos e atitudes ruins e se conecte ao máximo com Deus através de orações. Uma boa maneira de afastar pensamentos ruins é trocá-los por luz. Quanto às atitudes contrárias às leis de Deus, o melhor jeito de evitá-las, como já falei antes, é contar até 10 antes de qualquer coisa. Enfim, do mesmo modo que para o passe o médium que participa de uma reunião mediúnica deve estar bem física e psicologicamente, além disso há uma equipe de espíritos destinada a cada médium, durante a sessão, para o seu auxílio no momento da reunião mediúnica. No caso da presente sessão que relato para vocês, cada um dos 4 médiuns possuía 5 espíritos para auxílio direto. Pude ainda observar que os 4 médiuns estavam protegidos por um círculo de luz azul. Os trabalhos começaram com uma bela oração feita por um dos médiuns. Após a oração, os 4 passaram os estudos do Livro dos Espíritos, trocaram muitas ideias e fizeram comparação do texto de Kardec com os acontecimentos ocorridos no século XXI. Digo para vocês que estava emocionada, pois como encarnada em minha última passagem pela Terra, participei dessas sessões por mais de 40 anos e nesse mesmo lugar físico, inclusive com os médiuns que participavam da sessão. Depois dos estudos do Livro dos Espíritos, o presidente da mesa leu o nome de encarnados e desencarnados escrito em papéis sobre a mesa, pediu paz para o mundo e agradeceu a Deus e a Jesus pelos trabalhos da noite. As luzes foram apagadas e foi acesa uma luz com uma coloração azul, e uma música muito suave começou a tocar, necessária para facilitar a conexão de encarnados com desencarnados e vice-versa. Nesse momento, todos, ou seja, os médiuns e espíritos, estão muito concentrados nos trabalhos. Verifico que não há pensamentos fora dos trabalhos. É trazida então por 2 espíritos uma irmãzinha que foi freira em sua última passagem pela terra, e como tal se vestia. Ela se mostrou perdida, sem entender o que lhe acontecia. Eis o diálogo da freira através do médium com o presidente da mesa. Boa noite, minha irmã, seja muito bem-vinda. O que faço aqui? Como vim parar aqui? Você foi trazida por amigos. Sim, mas eu estava na igreja rezando. Não entendo, não posso me afastar de lá, tenho muito trabalho com minhas crianças. Você não se encontra mais no plano terreno. Agora você está no plano espiritual. Veja quantas amigas estão à sua espera. Nesse momento, apareceram inúmeros espíritos com vestes de freiras.
Muitas delas eram conhecidas dela. Senti que a emoção da freirinha foi muito forte. Assim, todas se deram as mãos e a freira comunicante solicitou aos 4 médios que rezassem com ela e suas amigas a oração Ave Maria, no que foi prontamente atendida. Depois da oração, a freira agradeceu e partiu para sua nova vida. Outro caso foi de um espírito da raça negra. Ele estava revoltado por ter pertencido a essa raça na última encarnação e percebia-se sua revolta com o mundo. Disse ao médium que escutava seus pensamentos que havia sido escravo em outra vida e que sofrera atrozes humilhações físicas e psicológicas. O presidente da mesa disse ao espírito que cor, raça, ser rico ou pobre, sexo ou opção sexual não significam qualquer diferença entre seres humanos. Somos todos filhos do mesmo Deus. Eis o diálogo entre esse espírito e o presidente da mesa. Você é um espírito em processo de evolução como todos nós. Em uma vida temos uma roupagem rica, outra pobre, outra da raça amarela, outra da raça branca, outra da raça negra e por aí vai. Tais situações se fazem necessárias ao processo de evolução. Todos os seres humanos habitantes deste planeta se encontram em processo de aprendizagem, pois um dia todos serão perfeitos. Meu amigo, você é um espírito maravilhoso. Veja com seus olhos espirituais quem está do seu lado querendo te auxiliar. Nossa, veja o senhorzinho dos meus tempos de escravo no Brasil com a pele negra e ele era tão branco. Meu amigo, chegará o dia em que todo e qualquer tipo de preconceito será extirpado da vida na Terra. A humanidade caminha para isso. Nesse momento, o espírito se deixou deitar e dormir nos braços do senhorzinho, que notei havia sido muito bom aos negros na época da escravidão no Brasil. Nosso irmãozinho foi levado a um pronto-socorro espiritual para dar início a uma nova etapa em sua evolução. E por aí vai. Devo dizer que na sessão em andamento fiz uma manifestação para a médium Sandra, que futuramente receberia meus textos. Posicionei-me atrás da cadeira da médium e fiz com que ela sentisse minha presença. Devo dizer que para fazer tal trabalho estava sob a observação dos meus tutores e trabalhadores espirituais do centro. Não foi difícil ela sentir minha presença. O problema é que ela custava acreditar que era realmente eu. Ela estava com dúvidas. Assim, os espíritos auxiliadores do trabalho deram passos magnéticos na médium para que ela pudesse abrir ao máximo seu canal com a espiritualidade. Até que ela sentiu efetivamente minha presença e finalmente não teve mais dúvidas de que eu estava ali. Desse modo, os espíritos que me auxiliavam a intuíram a pegar uma caneta e um papel. Foi o que ela fez e assim pude ditar algumas palavras para ela. Senti que a emoção da médium era muito forte, então ela começou a esboçar as primeiras linhas psicografadas. Não foi difícil enviar as palavras para que a médium escrevesse, pois ela as recebeu de coração aberto. Mas digo que, como foi a minha primeira vez e a dela, nos sentimos muito esgotadas. É muito forte a troca de energia. Com o fim da sessão, todos se dirigiram para casa para o devido repouso noturno. Porém, nosso trabalho continuou e trouxemos a médium Sandra em estado de sono novamente ao centro para convidá-la a receber meus textos. Ela não foi escolhida para receber os textos que mais tarde eu ditaria por ser melhor ou pior que absolutamente ninguém. Tal fato se dava por determinação divina. Eu e a médium somos espíritos afins nos mais diversos aspectos da vida e havíamos nos comprometidos, como já disse para vocês linhas atrás, que faríamos este trabalho. Muitas vezes, encarnados e desencarnados desistem do prometido. Assim, a médium foi trazida ao centro, como disse, em estado de sono, e foi questionada se aceitaria psicografar este texto que ora vocês leem. A médium prontamente aceitou, mas não nos esqueçamos, aceitou em sonho. Ao acordar, ela se recordava muito pouco do que havia acontecido, até que em outra reunião mediúnica me fiz manifestar novamente para a médium e avisei que trabalharíamos juntas com a psicografia. Ela acreditou na minha mensagem, mas tinha ainda uma ponta de dúvida e muito receio, até que por arranjos espirituais intuímos um espiritualista encarnado de nome Marcelo a falar com ela sobre o assunto da psicografia. Ele lhe disse que começasse imediatamente seu trabalho de psicografar. As palavras desse espiritualista
intuído por espíritos iluminados, tocaram fundo o coração da médium, que começou a sentir fortemente a vontade de receber um texto através da psicografia, mas ainda assim ela continuou com receio, até que uma amiga da médium, Liliane, disse que se ela não fizesse o trabalho, a espiritualidade escolheria outra médium, pois o texto, ao que parecia, precisaria ser mostrado aos encarnados, e a partir daí, a médium tomou o firme propósito de receber meus textos. Nesse mesmo dia, em um momento em que ela estava sozinha em sua casa, intuímos que ela rezasse e se conectasse com a espiritualidade, e ela o fez. Transportou-se acordada espiritualmente ao centro espírita que hoje frequenta, e quando dei por mim, ela já estava digitando no computador a história que conto agora para vocês. Portanto, foi assim que dei início ao meu trabalho prático de psicografia. Depois desse começo, eu e meus tutores retornamos à biblioteca, pois ditaria o texto de lá mesmo e daria continuidade ao meu último ano do maravilhoso curso de escritores. Capítulo 12. Alguém te espera. Retornei com meus tutores ao local do meu curso. Reencontrar o professor Otílio e meus amigos de classe foi uma felicidade sem tamanho. Cada um contou suas experiências. Continuamos no decorrer do último ano do curso com muito estudo e também trabalhos práticos, mas o trabalho final seria o texto pronto e devidamente psicografado. E eis que chega o dia tão esperado da nossa formatura. Estava com um vestido branco de renda, como vocês podem notar. Eu adoro rendas. Lindo. Coloquei até flores no meu cabelo. Todos meus amigos que menciono neste texto estavam presentes. Reencontrei exatamente todos, além de papai e mamãe. Estava com muita saudade de todos. Abracei a senhora Carmen, Tito. Até a Janaína e também o senhor Diógenes compareceram à festa. De repente, começa a tocar uma linda música. Sinto o aroma suave no ar. Lembro as flores que recebia de Felipe na terra. Envio-lhe pensamentos de amor e digo-lhe para seguir seu caminho sempre em busca do amor e da felicidade, até que surja a senhora Carmen. Catarina, alguém te espera, vá ao seu encontro. Alguém que a ama demais esteve ao seu lado, embora você não visse. Ele a tem no coração. Falando em coração, meu disparou. Perdi a fala, as mãos tremeram, porque aqui essas coisas também acontecem por emoção. Finalmente entendi. Encontrei a resposta que tanto almejava. Felipe havia partido cedo ao plano espiritual e me deixado viúva para que eu aprendesse o desapego. O amor liberta e jamais prende. O amor é como um pássaro solto na natureza. Sabia o quão difícil tudo isso havia sido para mim e sabia que muito ainda tinha a aprender. Mas será? Era ele? Meu coração disse sim. Meu Deus, quis me olhar em um espelho e saber se estava bonita. Como estou? Estou mesmo bonita? Cada uma, não é? Coisa de encarnado e também de desencarnado como eu. Meu coração palpitava. Minhas pernas e mãos tremiam sem que eu pudesse controlar. Minha intuição foi me guiando em direção a um lindo jardim com muitas árvores e o chão repleto de flores. O céu estava todo estrelado e a lua era aquela dos enamorados. Porém eu não via ninguém, não havia ninguém ali. Ah, meu Deus, se não é o Felipe, quem vou encontrar? Estava aflita, mas pensei, tudo bem se não for ele, continuaria aguardando o momento certo. Mas o coração da gente não mente, eu sabia que era ele. Fui andando bem devagar, com os olhos já marejados de lágrimas e o coração aos saltos. Aproximei-me de uma linda e enorme árvore que se parecia com a conhecida chorão do plano terreno. Parei, olhei ao redor, não o vi, apenas o sentia. Sentia seu perfume e seu cheiro. Aguardei mínimos instantes que pareceram eternos. Eis que surge, de trás da bela árvore, ele, o Felipe. Não meu Felipe, simplesmente o Felipe. Um grande e belo amor. Final.